Guts corria para o fundo da caverna. Ele sentia uma sensação esmagadora, parecida com a que sentiu quando esteve em Qliphoth. Shirk diz que se fosse um simples território das trevas, poderia invocar a força dos espíritos da escuridão. Mas nesse lugar, todos os espíritos estão com os poderes selados, devido à imensa presença espiritual do Deus do Mar. De repente, Guts para a corrida, pois percebeu algo à sua frente. Era uma estátua destruída, provavelmente feita por uma civilização antiga. Guts sobe na estátua, ciente que atrás dela estava o inferno. Uma quantidade absurda daquelas lesmas emergem do mar à sua frente, incluindo o navio fantasma. O Caveira Barbuda dá as boas-vindas a Guts e o diz para forçar a vista e olhar mais fundo na caverna, pois lá estaria o seu pior pesadelo. Guts o faz e percebe aquela boca imensa com numerosas presas afiadas. As lesmas e tentáculos eram literalmente os bigodes da criatura. Estavam ligadas abaixo da boca do monstro. Ele abre a boca e uma enorme pressão de ar é formada. O Caveira Barbuda diz que Sua Majestade está furioso pelo espadachim ter aparado seus bigodes sem sua permissão. Então, o Deus do Mar solta um rugido. A pressão era absurda e Guts tinha que se segurar para não voar para longe. O pirata então diz para as lesmas bigodes avançarem no espadachim. Shirk sugere recuar para um túnel estreito e pegar um por um, pois eram muitos. Era impossível lutar com tantos de uma vez. Não, se isso aqui é um labirinto vai ser pior. Além disso, não dá pra ficar gastando energia à toa logo na entrada. Não é porque ele quer que eu tenho que ficar aqui enfrentando essas coisas, não é? Até porque o nosso objetivo é um só: pular pra dentro daquela boca. Antes de ouvir o que a bruxa estava para dizer, Guts avança, pisa na cara do Caveira Barbuda para pegar impulso e dá um salto. Ele passa por várias das lesmas e começa a desviar dos que estão à frente. Guts alcança o Deus do Mar, que abre amplamente sua boca. Guts adentra a boca da criatura, que então se fecha. O Caveira Barbuda caía na gargalhada. Sujeito otário, pulou sozinho pra morte. É como uma manjubinha saltar na boca de uma baleia. Tá achando que vai sair dessa? Amanhã já vai ter virado merda de peixe. Beleza? O mais problemático dele já era. Agora vamos atrás daquele navio pangaré no mar sem nos preocupar, meus irmãos. Vamos saborear a sobremesa do nosso paquete. O navio Lesma Fantasma e os outros bigodes então partem rumo ao galeão de luz. Enquanto isso, Guts havia chegado ao estômago do monstro. Até que deu certo. Tem claridade até aqui dentro. Tem um tipo de lula que brilha no escuro, né? Parece até um cemitério de navio das lendas do mar. Devem ter sido arrastados por aqueles tentáculos. Shirk pergunta qual o plano, dizendo que ataques de espadas contra uma criatura de pele tão grossa faria o mesmo efeito que uma espinha de peixe na garganta. Guts então a diz para ouvir o som que ecoa no lugar. Ela pensou ser tiros de canhão, mas na verdade eram as batidas do coração do Deus do Mar. Isso significa que, por mais gigantesca que seja, essa coisa não passa de um molusco. E você sabe que até a espinha de uma sardinha pode matar, se espetada no coração. Mas com esse eco todo não tô conseguindo saber de onde vem o som. Consegue achar, Shirk? Deixe comigo. É só eu seguir a correnteza do Odd, que percorre o corpo dele e... ali, lá em cima, à direita, há um lugar onde todo o sangue do corpo se reúne. É melhor a gente correr. Os tentáculos lá fora não vão deixar o cavalo marinho em paz. Então, por onde eu vou? Subo pela parede do estômago ou vou rasgando os outros órgãos da direção do coração? De um jeito ou de outro vai demorar. Um líquido começa a descer ali. Ácido estomacal. Só faltava essa. Precisamos sair daqui, Guts. Veio a calhar. Isso vai levar a gente lá pra cima. Em que loucura você tá pensando desta vez? Nada demais. A gente quer chegar lá no topo sem derreter no meio do caminho, certo?
De repente, numerosas criaturas semelhantes a baratas, só que grandes, começam a subir no navio onde Guts estava. Shirk diz achar que são algum tipo de parasita que estão fugindo do ácido. Eles começam a dar sinais de que vão atacar. Então Guts ergue a Dragon Slayer. Enquanto isso, um dos homens de Roderick avista o navio pirata, acompanhado de um exército de lesmas bigodes se aproximando. Vulto de uma frota de navios a este bordo? Não, é um navio pirata. E um bando de monstros! Capitão, o inimigo equivale a uma frota inteira de navios. Sugiro dar volta e... Nada disso, é contra-ataque. Eu tô pronto. Cara, tinha tudo aquilo rastejando debaixo dos meus pés, Sérpico sugere que Farnese vá para o porão, mas ela responde que precisa ficar ali para manter a barreira. Picolino a protege e Farnese protege Shirk, e Varela diz. Roderick responde à orientação de retirada de seu imediato. Não, meu caro. O cavalo marinho conta hoje com a proteção de uma deusa, acompanhada de seus anjos. Portanto, vamos contra-atacar. Preparar todos os canhões de este bordo. Os inimigos são muitos. Não gastem munição à toa. Fogo! Os disparos acertam aquele exército de monstros. Mas o Caveira Barbuda diz para não recuarem. Alguns dos monstros chegam até o navio, mas não conseguem ultrapassar a barreira dos 4 homens, que começa a torrá-los. Maravilha! Com todo esse cardume se ambinhando em volta do nosso navio, até um cego acertaria o alvo. Atirem à vontade sem cessar. Os monstros mais uma vez são bombardeados. O navio do Caveira Barbuda então passa por cima dos monstros e consegue atravessar a barreira de luz. Eles conseguiram isso graças ao próprio navio que serviu de armadura. Afinal, a barreira apenas repele coisas que não são deste mundo. Agora a parte frontal do navio fantasma estava em cima da lateral do cavalo marinho. Os piratas tentáculos se preparavam para lutar, assim como Isidro e os outros. Azan até recolocou sua armadura, dizendo que quase esqueceu que é um cavaleiro. O confronto então começa! Enquanto isso, Guts afastava aqueles parasitas com a espada. O mastro em que ele estava começava a afundar, devido ao peso do amontoado de parasitas. Então Guts salta para o alto rapidamente e investe com sua espada na parede do estômago do deus do mar. A espada fincou no local do ataque, mas começava a deslizar. Mas isso fazia parte do plano de Guts. Logo, se cria um grande buraco na região cortada e o Guts empurra o espadachim para o alto, o fazendo atravessar o buraco. Shirk não entendeu como isso aconteceu. Guts então explica que os gases acumulados saíram empurrados pelo ácido, como um arroto. Ele comemora que deu certo, pois não tinham certeza se conseguiria abrir o buraco. Afinal, não tinha como saber a espessura da parede do estômago. Ao seguir adiante, ele percebe que os obstáculos não haviam acabado. Muitas criaturas semelhantes a aranhas estavam no caminho. Pelo visto, o corpo dessa coisa virou um ninho de demônios. Eles sugam nutrientes do deus do mar e em troca afunguentam os inimigos dele. É uma relação mútua. Sinto muito atrapalhar tudo isso, mas vou passar, porque a nossa carona depende disso. Enquanto isso, o confronto no navio continuava. Avancem, abram caminho, senão todos vão virar ração de tubarão. Vai, segura aí. Enquanto isso, a gente vai por cima. Privilégio de ser um tentáculo. Sérpico dispara uma rajada de vento, partindo alguns dos piratas tentáculos à frente. Mandou bem, ventinho, dizem os marinheiros, deixando Sérpico com cara de bunda. Azan também destroçava seus inimigos com sua impiedosa clava de ferro. Arrocha, tiozinho do balde! Errado! Sou o Cavaleiro da Barba Negra, e é assim que desejo ser chamado. Alguns monstros se aproximam de onde Farnese estava, mas ela utiliza as cobras de espinhos e não hesita em se colocar à frente de Casca e do Menino da Lua. O que foi isso, seus abastados? Vamos pra cima dela? Não, isso parece que anestesia a gente. É só uma picadinha de nada. Pensa que é uma concha venenosa e dá um jeito de passar. Isidro então avança contra o Caveira Barbuda e dispara uma investida com sua espada. Mas o pirata se defendeu com a bengala. Seu moleque! Quer que eu te jogue no mar de novo, é? Moleque? Tô vendo que cresceu. Sim, tô em fase de crescimento. Sem contar o tempo livre que tive pra treinar dentro desse navio balançante. Mas foi por pouco. Já, entendo. Mas nem só de braço se faz marujo. Isidro nota um balde ali atrás, estica sua espada pra lá, pra pegá-lo, e arremessa na cabeça do pirata. Em seguida, o acerta na testa com a adaga de fogo, mas o golpe não foi em cheio. Isso queima, não é só braço. Esse moleque aprendeu a usar a situação a seu favor. É algo difícil até pra um adulto experiente na batalha.
Não gostei. Mas que moleque endiabrado você, hein? Esse talento é pra pirata. Que tal? Ainda dá tempo de mudar de lado. De jeito nenhum. Pra virar um otário fedido a molusco que nem você, tô fora. É mesmo, hein? Que pena. O Caveira Barbuda mirou sua bengala, que possuía uma mini besta acoplada na base. De repente, um objeto é lançado e fura a testa do pirata. No mesmo instante, dispara um virote, mas Isidro desviou. Quem havia lançado o objeto no pirata foi Isma. Boa, Isma, mas se abaixa que é perigoso. Se eu não fosse um molusco, teria morrido. Chefe, eles estão enxotando a Expulsem gente. eles! Não vamos aguentar. Vocês todos são os covardes. E se danem todos. Mostrem pra eles o que é feito um bom molusco. Não quero ser. Os piratas estavam sendo empurrados para fora do navio e já começavam a ser queimados pela barreira. Atrás deles estava aquela parte onde todos se concentravam, o tentáculo maior com boca de ambos. Isma lançou potes de pólvora dentro daquela boca. Isidro então viu uma oportunidade de pôr um fim a essa batalha. Acendeu o pavio de uma de suas bombas e jogou na boca do monstro. Esses tentáculos não são comuns. Somos fortes, parrudos, atravessamos qualquer barreira. Somos o estouro. Estouro de verdade. O que vocês estão fazendo? A gente não aguenta mais não. Não quero morrer 2 vezes. Se quer tanto ganhar, vai sozinho, capitão. Ei, peraí, espera. Voltem aqui. Ainda nos veremos, amiguinhos. Então o navio fantasma mais uma vez se mandou. Toda a turma comemora a vitória. Já tá virando rotina. Isma diz que Isidro foi demais e ele entra em colapso. O coitado não tá acostumado a receber elogios. Roderick corre até Farnese para agradecê-la, pois estão todos vivos graças a ela. Então todos os marujos erguem seus chapéus e gritam: Viva Farnese, a protetora do cavalo marinho! Farnese, a deusa da vitória! Seus olhos brilhavam. E Varela diz para fazer em silêncio, pois irão atrapalhar o feitiço da Shirk. Podem festejar, mas com modos, homens, diz Roderick. Mostrem que os marujos de Is têm classe para lidar com as damas. Bom, agora só resta Guts e a Shirk terem sucesso. Acabou. Adoro ele. Isso é pior que o som dos canhões. O estrondo mexe dentro da gente. Chega a trepidar. Qualquer um que fique aqui por tempo demais é capaz de enlouquecer com essas batidas. Eles haviam chegado até o coração do deus do mar. Guts tenta se apressar, mas quanto mais se aproximava daquele coração, mais difícil era continuar. O ar estava turvo. Dava para respirar, mas pesava no corpo. Era uma sensação parecida com a de andar debaixo d'água. As batidas aumentaram de repente e o local começou a tremer. Enquanto isso, no navio, o menino da lua sentia algo vindo. Algo parecido acontece com Isma, que acaba desabando no chão. Ela não entende ao certo o que foi isso, mas sentiu um calafrio, um mau pressentimento. Ei, garoto, é perigoso aí. Vamos, desça comigo. Hã? O garoto apontou uma direção. A direção da caverna. Olhos se abriam no coração do deus do mar, enquanto algumas criaturas lá se amontoavam. Os rochedos da ilha começavam a desabar. O deus do mar saiu da caverna, destruindo tudo no caminho. Agora, entre Guts e o coração, haviam numerosas criaturas monstruosas semelhantes a animais marinhos. Não é à toa que é o deus do mar. Olha a decoração estilo fundo do oceano. No navio fantasma, o Caveira Barbuda comemorava que o deus do mar veio pessoalmente para o local. Todos os piratas então começam a ter suas aparências modificadas. Não havia mais como diferenciá-los. Eles se tornaram apenas mais alguns tentáculos dos bigodes do deus do mar. A criatura era tão grande que se igualava à altura dos rochedos da ilha. Isma ficou paralisada e trêmula enquanto via sua ilha, a sua casa, as memórias de seu pai afundando. O simples movimento do deus do mar criava ondas imensas. Todos se segurem em alguma coisa! Lá vem onda gigante! Gritou Roderick. Enquanto isso, dentro da criatura, Guts enfrentava as coisas que protegiam o coração.
Ele passa por alguns e estava prestes a acertar o coração, mas é impedido por várias criaturas que o mordem de todos os lados do corpo. A onda havia acertado na vida. Isidro acabou não conseguindo se segurar e foi varrido, indo parar no fundo do mar. Isma não hesitou. Retirou suas vestimentas e saltou no mar, enquanto Roderick tentava impedi-la, advertindo que era loucura. Ela nadou rapidamente até o garoto e o pegou, mas no fundo algumas lesmas de tentáculos se aproximavam. Isma começou a nadar para o alto, mas não era rápida o suficiente. Nesse ritmo, seriam alcançados. Até que, mais uma vez, escuta aquela voz. Diga, diga, diga o nome, aquele que lhe foi dado, que nem você sabe, o seu único e verdadeiro. Mana, Mana, o meu verdadeiro nome. Isma se tornou uma sereia. Em grande velocidade, ela emergiu para fora do mar. Ela, junto de Isidro, caiu dentro do navio. Todos a encararam boquiabertos. Até Isidro, que ficou sem palavras. Ela pensou que o motivo disso era o fato de estar sem roupas. Mas diz que tá tudo bem, pois não se importa com isso. Até que Isidro a faz olhar para trás e ela nota que tem uma cauda de peixe. O susto a faz abrir os braços de repente e acaba sem querer acertando um soco em Isidro. Ela começa a se balançar pra lá e pra cá, tentando digerir o que aconteceu. Isidro então a diz para se acalmar. Ah, opa, eu podia trabalhar no circo, né? E ela tá calma. Sereia? Aquela garota é uma sereia? Murmuram os marujos. E daí? Que foi? Algum problema? Isidro os desafia. Então Roderick intervém. Não fiquem parados aí. Voltem ao posto de combate. Bom, a essa altura nada mais me espanta. Não depois de ver um navio fantasma e um bando de monstros, né? Além do mais, não é hora pra isso. Porque tem problema maior bem na nossa frente. Mas o que deu em você de repente? Você já mergulhou milhares de vezes e nunca se transformou, né? Isidro pergunta. E Isma responde. Eu ouvi uma voz. Sempre ouvi um sussurro toda vez que entrava no mar. Mas desta vez eu ouvi todas as letras. A voz mandou eu recitar Mana, o meu nome de verdade. Aí eu disse. Que nome? Antes que Isma dissesse, Ivarela a impede. Ouça aqui, fadas, elfos e espíritos, todos possuímos um nome secreto que ninguém mais pode saber. Esse é o Mana. É o Mana que controla a verdadeira aparência de quem o possui. Quando você o fala, volta à sua forma original. E a pessoa que sabe o seu Mana passa a ter domínio sobre você também. Sabia não? Por isso não o diga para os outros, a não ser que confie muito na pessoa. Isma diz que isso é muito legal e que confia no pessoal, então não se importa em contar o seu Mana. Magnífico só ouvindo ali. Você tem um Mana também? Claro que tenho, algo assim. Que estranho. Como alguém pode ter sussurrado um nome se nem ela sabia? Verdade, né? Ei, olhem aquilo. Tem alguma coisa se juntando em torno da ilha. Golfinhos, talvez? É um cardume tanto. Dizem os marinheiros. Quando as coisas passam por debaixo do navio, todos podem ver melhor do que se tratava. Era um bando de sereias. Enquanto isso, Guts seguia sendo perfurado pelos dentes dos monstros, mas ele os expulsa com um golpe de espada. Várias presas ficaram gravadas em seu corpo. Você está bem? Pergunta Shirky. Tô. Acho que essa armadura não é que nem os petiscos de camarão que esse deus do mar tá acostumado a mastigar. E como você sabe, nem dor eu sinto. Dói menos que espinha de sardinha na garganta. Guts avança. Os olhos no coração do deus do mar se arregalam. O espadachim elimina 2 monstros no caminho, mas quando estava para acertar o coração, sente uma pressão absurda. Sangue começa a jorrar de seus olhos, dos ouvidos, da boca. Um outro monstro tentava abocanhá-lo, mas Guts consegue perfurá-lo com a espada. Em seguida, vomita muito sangue. Nesse meio tempo, o pessoal do navio assistia as sereias nadarem em direção ao deus do mar e se perguntam: o que pretendem fazer? Elas são aliadas do monstro? Não são, seus idiotas. Escuta bem, as sereias... Isma, aonde vai? Era tudo verdade. A lenda que meu pai dizia. Por isso eu vou lá. Responde Isma, mergulhando novamente no mar. Essa aqui é a minha ilha, e as sereias precisam lutar contra o deus do mar. Ela se foi. E aí, capitão?
Vai ficar só olhando? Isso aqui é um navio de guerra ou um barco de passeio. Vai deixar a mulherada levar todo o crédito, é? Tá bom, já entendi, fica calmo. Mirem os canhões do monstro. Ignorem os tentáculos. Só tomem cuidado com as ondas gigantes. Os canhões são disparados. E com um alvo desse tamanho, não foi difícil acertar. O deus do mar começa a emitir um som como se estivesse chorando. De repente, o mar e as nuvens começaram a girar em volta da criatura. E o navio estava sendo sugado para aquela espécie de redemoinho. Que conveniente. Nós iremos usar isso em nossa vantagem e atirar enquanto circulamos. Enquanto isso, Isma admirava suas recém-descobertas habilidades de sereia. Ela podia respirar até debaixo d'água, além de nadar tão livremente que parecia estar voando. Ela começa a contornar por alguns tentáculos, mas logo ficou cercada e um maior estava para abocanhá-la. Mas uma espécie de impacto sonoro expulsa os monstros para longe. Então, uma segunda sereia agarra a mão de Isma e a puxa. Você me salvou? Mas o que foi aquilo? Isma perguntou. Uma música, respondeu. Nós sereias lutamos com música. Isma reconheceu essa voz. Mesmo que a sereia não tivesse se revelado, Isma sabia que essa era sua mãe. E não contém as lágrimas. Dentro do monstro, Guts estava exausto. Ele não conseguia mais ver, ouvir ou mesmo sentir seus membros. Por isso pergunta à bruxa se restou algum monstro. Antes que ela respondesse, o impacto das batidas do coração joga Guts no chão. Lacrimejando, Shirk diz que o espadachim lidou com todos os peixes. Agora tudo o que falta é dar o golpe final no coração. Então é só chegar perto e cortar? Deve ser mamão com açúcar. Beleza. Vou precisar que você me guie. Tudo bem. Pra frente. Um pouco pra esquerda. O ataque sonoro do coração mais uma vez empurra o corpo de Guts, que vomita sangue. Ele tenta resistir à queda, mas não consegue. Mas novamente, levanta. Guts, por favor, se você continuar, dizia a bruxa, mas fora interrompida. O batimento cardíaco tá cada vez mais acelerado. Ele tá com medo. Ele sabe que vou matá-lo. O impacto sonoro o acerta mais uma vez, o jogando no chão. Shirk gritava pelo nome de Guts, que estava para perder a consciência. Todos os sentidos se foram. Meu corpo tá todo dormente. É como se eu tivesse perdido todos os membros. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De repente, um som chega até eles. Uma música. Enquanto o cavalo marinho bombardeava o monstro, no mar, as sereias cantavam. A mãe de Isma disse como fazer, e de mãos dadas, cantaram juntas. O monstro começava a se debater e expelir algo como água do espiráculo de uma baleia. Ele estava sofrendo. Uma canção. Isidro diz, eu posso ouvir uma música, vinda do mar. A canção das sereias ecoavam dentro do corpo do deus do mar. Ele estava tremendo. O som insuportável das batidas do coração cessaram, mas seu coração ainda batia. A bruxa chega à conclusão de que a música das sereias está interferindo e negando os sons do deus do mar. Então ela grita. Essa era a chance de Guts. Grita para ele se levantar. Aqui vamos nós. Ei, você ainda não teve o suficiente, não é? Eu sei que você está aí. Nunca cala a boca. Então perfura minha carne e meus ossos. Me dê a agonia de despertar. Guts empurra seu corpo pra frente. Ele levanta e sangue jorra de todas as partes da armadura. Ele pergunta pra onde tem que ir e a bruxa o orienta. Cada passo era insuportável. Os olhos no coração do monstro se arregalavam. Ele sabia que era chegada a sua morte. Agora! Gritou a bruxa. Guts então esticou a Dragon Slayer para trás e rasgou o coração do deus do mar. E de lá, um rio de sangue é jorrado e empurra o espadachim para trás.
Lá fora, o pessoal podia ver o deus do mar vomitar sangue e destroços de navios. O corpo dele começava a murchar e afundar, até que ficou imóvel, boiando no mar. Nós conseguimos? Perguntou Isidro. Parece que sim. Isidro então gritou para toda a tripulação: Nós conseguimos! Derrotamos o deus do mar! Todos então celebram. Nesse momento, Shirky volta ao seu corpo físico. O pessoal pergunta o que aconteceu. E assustada ela dizia: O Guts ainda está lá dentro. Se está gostando deste inigualável projeto narrativo de tamanha imersão, considere apoiá-lo enviando um Pix em qualquer valor. Com o poder monetário conferido ao administrador, somente o desígnio celeste revelará suas ações. Brincadeira! Por intermédio de vossa colaboração, ele poderá manter esse editor pica. Os benfeitores do projeto desde o último vídeo foram identificados, iniciando pelo nome dourado, responsável pelo aporte financeiro mais substancial, José Danilo Silva de Carmo. Prosseguindo, João Pedro Ferreira, Douglas Viana dos Santos, Gladson Carrilho dos Santos, Andrei Gabriel de Santana, Daniel Costa Talevi, Rodrigo da Cunha Ribeiro, Guilherme Souza Pereira, Matheus Franca da Costa, João Pedro Araújo, Guilherme Henrique de Souza Vasconcelos, Lucas Belo Medeiros, Lucas Francisco, Alexandre Carvalho Silva, Fidelis Evandro da Silva Pacheco, Rodolfo Rufer, Heitor dos Santos Monteiro, Gustavo Santos Silva, Pedro Henrique Paulette Campos, Luan Santinelo Dias, José Maria Mateus Dantas Júnior, Raik Peçanha Mendes Barata, Vinícius dos Santos Gobato, Guilherme de Azevedo Santos, David Souza e Silva, Mar do Vale Oliveira, João Paulo Moreira, Marcos Vinícius Ferreira Teixeira, Ryan José Araújo Cardoso, Gustavo Aparecido Gonçalves Araújo, Paulo Ricardo César Nascimento Reis, Cauê Lopes Silva, Gustavo Cardoso dos Santos, Caio Saraiva Russo, Hugo César de Oliveira Moreira, Gabriel dos Santos Paiva, Eric Lincoln Gomes, Anastácio, Gabriel Gama Albuquerque, Matheus Rodrigues Santiago, André Luiz Cardoso de Araújo, Anderson Omar Mamani Rojas, Lucas Pinheiro Silva Lima, André da Silva Gonçalves, Duclerc M. Souza Cosme, Arthur Bruno Menezes da Silva, Marconi Amorim da Silva Boy, Filho, Thomas Iago Stopiglia Nogueira, Miguel dos Santos Flores, Emanuel Guimarães Cardoso de Lucema, Francisco Igor Bentes da Silva, CD Arranhão, Luan Aurílio Gonçalves da Silva, Pedro Zevaldir Souza, Pedro Lucas Oliveira Martins, Marcelo Moreira, Nicolas Martins Sperte, Felipe Claudiano Cordeiro, Mário César Farias Chaves, Wagner Dias de Sales Ribeiro, Alexis Souza Eusébio, Patrick de la Veia, Rauan ou quem sabe, Ravan dos Santos Rigote, Felipe Diniz Barbosa. Cadê o Rodrigo Caio, esqueleto? Estava para chegar nele, velho babão. Rodrigo Caio. Até a próxima. Ah, bom, é você.